irmãos? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. O meu tema hoje é chegou a minha vez. Vamos dizer juntos, irmão, chegou a minha vez. Mas tem que profetizar, não fala de qualquer jeito, né? Fala assim, chegou a minha vez. Chegou a minha vez, irmão. Que essa palavra hoje possa ministrar o teu coração. Que essa palavra hoje possa arder o teu coração. Deus falava comigo essa semana. Eu creio que todos aqueles que Deus chama, todos aqueles que Deus chamou, irmão, Deus entregou desafios que eram muito maior do que esses homens poderiam imaginar. Eram muito maiores. Assim, se a gente olhar humanamente falando, era impossível. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que a gente aprende? Servir a Deus exige coragem, determinação, ousadia, resiliência. Exige de nós tudo isso. Amém, irmãos? Exige de nós esforço. Porque algumas pessoas acham que servir a Deus não requer esforço nenhum nosso. E quando Deus disse para Josué, para conquistar a terra prometida, qual foi a palavra que Deus liberou? Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu farei você herdar a promessa. Então, o esforço e o bom ânimo vai criar um ambiente para que o milagre aconteça. Amém, irmãos? Quando nós olhamos, por exemplo, para o chamado de Gideão, o chamado de Gideão é algo que não faz sentido, humanamente falando. Como é que Deus chama Gideão para conquistar uma terra, um exército poderoso, com um número insuficiente de pessoas para que ele pudesse entrar na batalha? Quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, quando Deus chama Moisés, lá no meio do deserto, ele tinha 80 anos de idade, 40 anos ele sai do palácio, e 40 anos peregrinando no deserto, 80 anos. Isso é a idade de Deus começar projeto com alguém, irmão? Com 80 anos de idade. 80 anos de idade, a gente está desacelerando, né? Já naquela expectativa de uma outra vida. Deus chama esse homem, lhe faz uma promessa e diz para ele, eu vou usar você para libertar milhões. Irmão, não faz sentido. Porque se a gente olhar toda aquela história, o histórico de Moisés, não faz sentido. Ele não tinha habilidade para isso. Então o que a gente consegue perceber é que, irmão, o teu sonho, ele é grande, mas ele nunca vai ser maior do que você. Deus dá sonhos, mas Deus também dá capacidade para realizar. Amém, irmãos? Então, ele tinha um desafio aqui de encarar a maior autoridade da época, Faraó. Só isso que estava diante de Moisés, você vai encarar a maior autoridade da época, que era Faraó. Irmão, bastava um decreto de Faraó. Moisés está preso, está acabado. Interessante que sair do deserto, sair no meio de um deserto, com 2 milhões de pessoas, no mínimo, não faz sentido, andando, perambulando, para ir até uma terra. Então, aqui parece não fazer sentido, humanamente parece loucura, irmão, mas todos aqueles que Deus chamou, Deus sustentou. Deus sustentou e Deus cuidou de tudo. Não é diferente na nossa vida. Porque se a gente ficar olhando as circunstâncias, é igual Pedro, irmão. A gente começa a afundar. Eu não estou desconsiderando os desafios que nós enfrentamos. Você tem os teus, eu tenho os meus. É como o apóstolo Paulo vai dizer, né, irmão? Tem um texto de Paulo que ele fala que a tribulação é leve e momentânea. Mas como assim? Depende da perspectiva, como você enxerga as tuas lutas. Porque no caso do apóstolo Paulo, ele dizia que até a fraqueza era uma oportunidade para ele ver Deus. Como assim, pastor? Ele vai dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Em tudo, o apóstolo Paulo dava lugar, irmão. Dava lugar para Deus. E eu creio que nessa manhã, nessa minha mensagem, eu quero usar a história de um homem também na Bíblia, que é assim uma história de alguém que é improvável, que não faz muito sentido, mas no final a gente vai entender. 2 Reis 5, versículo 1 e 3. Eu quero falar sobre esse homem, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Porém o que, irmãos? Saíram tropas da Síria, da terra de Israel,
e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A história de Naamã, ela é uma mistura de muitas outras histórias, de pessoas que foram em busca de um milagre, de uma resposta. Eu acredito que o que nos traz aqui nessa noite é exatamente isso. Eu costumo dizer que nem foi você que veio, foi Deus que te trouxe, irmão. O Espírito Santo te pegou pela mão, vamos lá, eu preciso falar com você. Aqui é um ambiente de ouvir a voz de Deus, amém, irmão? De ouvir, se você entrou ligado, você já está entendendo mais ou menos o movimento que Deus está fazendo. Se você já veio de casa já, hoje eu vou adorar, hoje eu quero dar o meu melhor para Deus, hoje eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. Se você já trabalha isso, essa sensibilidade o dia inteiro, ou a semana inteira, quando você já vem de casa, você já vem glorificado, irmão. Você já vem aleluiado para o culto já, você não precisa nem, você já entra ali já cantando corinho, você já entra ali profetizando, você já entra ali falando em língua, você já entra sentindo a presença de Deus. Não espero cantar um hino, 2 hinos, 3, isso não é para você. Você conhece a rota do coração de Deus, você conhece o caminho do milagre, você sabe como alcançar o coração de Deus. Então ele já vem de casa já, irmão, aleluiado. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero sentir o Espírito Santo. Eu não fico esperando, vamos ver o que o pastor vai pregar hoje, vamos ver se vai fazer sentido para a minha vida, deixa eu ver se eu vou gostar da pregação. A gente não está aqui para gostar, a gente está aqui para se encher, a gente está aqui para dizer para Deus: Senhor, faça na minha vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu não estou aqui, irmão, para ficar dando lição de moral em ninguém. Longe de mim. Eu estou no mesmo barco que você, irmão. O que difere é que eu estou numa plataformazinha maior, você está numa menor. Eu carrego um título a mais, né? E no restante nós estamos no mesmo barco, na mesma reimada. Se a igreja entender isso, ninguém para o movimento da igreja nesse lugar. Nós, como igreja, fomos convidados, chamados pelo Senhor para fazer um movimento lá fora. Porque aqui dentro a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente ora, mas se isso não fizer sentido na minha vida, daquela porta para fora, irmão, o que é o Evangelho? O Evangelho se resumiu a um culto de domingo, que eu vou lá, faço a minha obrigação, cumpro a minha obrigação, e glória a Deus. Agora só semana que vem, ou sabe-se lá Deus quando. Não é isso para mim, para você. Evangelho é estilo de vida. Eu acordo todos os dias agradecendo a Deus e dizendo para Ele: Deus, dai-me fome e sede da tua presença. Deus, eu quero andar contigo. Deus, se o Senhor quiser, me usa. Me usa, Espírito Santo. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus quer fazer através de mim. Eu não quero ser o culpado. O peso de carregar foi por minha causa, foi por minha culpa. Não, chegou a minha vez, chegou a hora da igreja. Enquanto o diabo lá fora está trabalhando, mandando sinais, mandando mensagens, irmão, se prepare, porque nós vamos viver nessa nação o maior avivamento que essa nação já viveu. Porque quando o inimigo se movimenta lá fora, as pessoas não têm outra saída, não tem outro caminho a não ser: eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus. Que até o diabo trabalha para ele. Até o diabo trabalha para ele. Pensa você que não. Porque ele me perturbou tanto lá no mundo, irmão. Você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nada com o mundo, não. Eu quero é Jesus. Entendeu? Ele me irritou tanto. Covarde. O diabo ele trabalha com covardia. Ele não tem pena. Ele não conhece a palavra misericórdia. Ele fica à espreita 24 horas por dia. Ele não tem pressa. Ele trabalha com estratégia. Mas glória a Deus, irmão, Deus está abrindo os olhos da igreja. Durante muito tempo a igreja viveu na defensiva.
só na defensiva. Não sei se vocês têm percebido isso. Deus tem levantado vozes nessa nação. Deus tem posicionado muita gente. Chegou a hora da igreja partir para cima. Nós não fomos chamados para defensiva. Nós, igreja, fomos chamados para ofensiva. E o inimigo, queira ou não, goste ou não, ele vai ter que ficar no lugar dele. Porque enquanto a igreja estiver na terra, ninguém vai fazer chacota do nosso chamado. Ninguém vai fazer chacota da igreja. É interessante porque esse homem era o comandante do exército da Síria. Um homem que tinha um poder, uma influência. Ele era um herói de guerra, alguém condecorado, que ele desfrutava de um certo prestígio pela posição que ele comandava. O texto vai dizer que por causa dele Deus dava vitória ao exército da Síria. A gente está falando de um homem ímpio, mas de um homem que Deus abençoava. Você prestou atenção nisso, irmão? Ele é ímpio, ele não é judeu, não é povo da promessa, mas o texto está dizendo que por causa dele, Deus dava vitória à Síria, e muitas das vezes contra Israel. Irmão, olha para mim, durma com um barulho desse. Como que pode, pastor? Irmão, entenda uma coisa. Naamã havia sido usado por Deus, mas não para ser transformado por ele. Uma coisa é ser usado, outra coisa é ser transformado. Quem está comigo, diga amém. Não dorme não, irmão, não dorme não. É interessante porque porém, o texto diz porém, né? Porém, era leproso. O porém é uma conjunção adversativa. É uma adversidade ativada na história daquele homem. Deus havia concedido muitas vitórias, inclusive contra Israel. Aquele que entrou para conquistar, agora é ele que vai ser conquistado. Porque quando nós lemos a Bíblia é uma espada de dois gumes, irmão. Você lê a Bíblia, mas a Bíblia lê você. E é esse aqui o detalhe, muita gente lê a Bíblia no automático. Mas quando você deixa a Bíblia ler você, ela abre você, aí você começa a entender, peraí, eu estou muito preocupado em contextualizar a Bíblia para as pessoas. Quando você começa a entender que é de dois gumes, não, eu não quero ler a Bíblia para entender para as pessoas, eu quero ler a Bíblia para fazer sentido para mim. Aonde eu preciso melhorar, aonde eu posso abrir espaço para Deus trabalhar. E tem um detalhe importante que é a história de uma menina. É o testemunho de alguém que está dentro da casa de Naamã. Ela foi uma menina que foi capturada numa dessas invasões a Israel. Então ele traz aquela menina para trabalhar dentro da casa dele. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não fala a identidade, mas a Bíblia faz questão de mostrar a ousadia dessa menina. Porque qualquer pessoa vivia com rancor, qualquer pessoa no lugar dela vivia revoltada, mas ela não. Sabe por quê? Porque ela era curada de dentro para fora. Porque ela estava posicionada, porque ela sabia quem ela era, porque ela não dependia de pessoas para ficar elogiando, dando nota para ela, sabia quem ela era, ela estava posicionada, sabia que a passagem dela naquela casa era mais do que servir, era ser um propósito naquele lugar. É interessante porque aquela menina foi um instrumento de Deus. Olha, se você conhece o profeta que tem em Samaria, ela fala para a esposa de Naamã, certamente você seria curado dessa lepra. Naamã seria curado da lepra. Você vê que ela dá o endereço da bênção, ela não esconde o endereço. Você está entendendo, irmão? As pessoas estão esperando você apontar um endereço. As pessoas estão esperando a gente abrir a boca e mostrar para ela, tem jeito sim, tem salvação sim. Teu casamento tem jeito sim, tua família tem jeito sim. Elas só esperam de nós uma direção. Onde é o lugar? Onde é a fonte? Irmão, você só precisa abrir a tua boca e anunciar o Evangelho, porque Deus vai usar o seu testemunho nos quatro cantos dessa cidade para alcançar as pessoas. Aquela menina tinha resposta, ela tinha receita, mas ela não guardou para ela, não escondeu para ela. Ela deu o endereço. Lá em Samaria tem um profeta que ele pode resolver isso aí, irmão. A terra está precisando de profetas. Cadê os profetas desse tempo? Cadê os profetas dessa época? Em cada época Deus levanta os seus profetas. Talvez alguns aqui ainda não entenderam. Você é o profeta desse tempo.
É você que Deus vai usar. Ah, pastor, não acredito. Não importa você acreditando ou não, mas você vai entender isso. É você que Deus quer usar para mostrar um endereço para as pessoas. Tem jeito sim. Não precisa falar muita coisa, não. Só fala do que Deus fez na tua vida, irmão. Olha aqui, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, homem diante do seu Senhor e muito conceito, porque por ele o Senhor dará vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém leproso. A primeira coisa, qual o seu porém, irmão? Qual é a primeira coisa? Qual o seu porém? Ele era um herói de guerra, vitorioso, condecorado, porém a Bíblia diz que ele carregava uma lepra. Irmão, todos nós aqui carregamos um porém. E mesmo que alguns ignorem, ou mesmo esconda, mas temos algo que nos entristece, que nos preocupa, que talvez nos envergonha, e talvez até que nos afasta de Deus. A pergunta aqui é, qual é o seu porém? A minha pergunta para você hoje, qual é o seu porém? Deus hoje, irmão, quer aliviar esse peso que muita gente está carregando. Deus hoje quer tirar essa carga pesada. Deus quer arrancar essa dívida de alma que muita gente está carregando. Entra ano, sai ano. Não, irmão, o jugo é suave e o fardo é leve. Diga comigo, tem que ser leve. É leve, você não tem necessidade de carregar. Não, pastor, que é uma maldição hereditária na minha família. Todo mundo que casa separa. Lá eles separaram, você não, irmão. Não é que todo mundo na minha família, ninguém consegue estudar, ninguém consegue fazer. Não, isso é lá, você é diferente. Não é porque na minha família, pastor, todo mundo tem esse tipo de doença. Eu já estou até esperando que vai chegar em mim. Está amarrado, em nome de Jesus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você está buscando a Deus. Você está na presença de Deus. A verdade é que ser bem sucedido é uma dádiva que todos nós perseguimos. Porém, uma coisa precisa ser considerada, irmão. Eu não posso chamar de sucesso aquilo que não pode ser celebrado em família. A pastora falou isso aqui agora há pouco, ela nem ouviu a minha mensagem. Mas não posso chamar de sucesso aquilo que eu não posso sentar com a minha família e dizer, olha, conquistamos, chegou, olha aqui, depois de muito trabalho, depois de muita luta, depois de muito choro, de muita lágrima, chegou a hora da gente celebrar a alegria do Senhor. Sucesso tem muito mais a ver do que aquilo com que eu me tornei, do que aquilo que eu conquistei, irmão. O que é sucesso, pastor? Sucesso para mim é o que eu me tornei. Você pode ser uma pessoa muito abençoada, e é mesmo, ser uma pessoa muito abençoada, muito rica, muito próspera, não há problema nenhum nisso. Só que o que eu tenho que entender para a gente resolver esse assunto de uma vez por toda? Isso são as demais coisas, porque a nossa prioridade, minha prioridade é o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas estão fazendo das demais coisas prioridade, e quando eu inverto essa ótica, eu estou colocando Deus em segundo, terceiro ou quarto plano. E quando você coloca Deus em quarto plano, você não pode exigir a Deus que Deus trate você como prioridade, se você não trata Ele como prioridade. Pode fechar a Bíblia e ir embora, né? Então, era um homem que era um general. Por causa dele Deus dava vitória a Israel. Chegou como um general, mas ele foi recebido como alguém leproso, doente, porque o rei Jorão o recebeu como um general, porém o profeta Eliseu o recebeu como um homem leproso, que precisava ser curado. Então cuidado, como você se apresenta diante de Deus. A sua posição não diz nada para Ele, mas o seu quebrantamento sim, é o seu quebrantamento. Quando ele chega diante do profeta, irmão, ele é alguém condecorado, ele é alguém respeitado, é alguém acostumado com muita nobreza, e o profeta nem vai atender ele. O profeta pega Geazi, que é o seu moço, lembra lá no texto, fala para ele, ó, fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, irmão. O homem ficou endemoniado. Falou, como tu ousa? Que é isso? Ele sabe com quem que ele está falando? Está aqui no texto, olha, versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro e lhe disse, vá, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Irmão, para ele foi uma afronta. Você sabe com quem que ele está falando?
Como que ele ousa mandar um recado? Nem desceu aqui para falar com o irmão. Ele ficou tão irado que ele virou as costas e estava indo embora. A pergunta é: o que você está a esconder? Porque podemos ser poderosos, prósperos e ter uma posição social, mas todos temos algo que não queremos que o outro veja, ou que os outros vejam. Ele estava escondido no uniforme, mas num corpo de leproso. Um uniforme, uma posição, uma função, um cargo pode até esconder coisas, até mesmo a inabilidade para o cargo que ocupa, esconder fraquezas que não queremos expor. Eu creio que nessa noite nós estamos no mês de possuir. É a palavra para a proclamação desse mês. É o mês de tomar posse. Essa palavra hoje, se fizer sentido para uma pessoa aqui, para mim já valeu a pena. Porque quando eu leio a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia com o coração aberto, não com preconceitos. O problema de muita gente é que vem para o culto cheio de preconceitos do culto. Não, porque eu já sei o que vai acontecer. O pastor vai cantar 4 hinos, a pastora vai entrar naquele movimento de oração, aí o pastor vai pedir dinheiro, aí depois ele prega, no final canta um hino e a gente vai embora. Irmão, se você vem para o culto com esse preconceito, qual é a possibilidade de Deus te surpreender? Nenhuma. Porque eu já montei tudo o cenário. Mas quando eu chego ali e falo assim: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eu quero ser a sua casa. Espírito Santo, me dá sensibilidade para ouvir a tua voz. Irmão, facilita para Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: irmã, facilita para Deus, irmão. Não cria resistência, não. A segunda coisa: Deus não pode abençoar quem fingimos ser. Não importa quão bem você cobre as feridas ou quanta confiança você exala, Deus não pode abençoar quem finge ser. Quando nós ousamos ser honestos sobre quem somos, nós experimentamos o poder de cura que Deus pode estabelecer. Então a pergunta é: pergunte para si mesmo: quem sou eu? O que me mantém amarrado até agora? O que me mantém cativo? O que eu preciso hoje liberar para que eu possa desfrutar das fontes de Deus? Deus quer nos visitar com liberalidade nessa noite, irmão. É liberalidade para você entrar em um novo tempo. A gente profetiza um novo tempo, e para muitos, quando é que esse novo tempo vai chegar? Porque eu já frequento essa igreja há tanto tempo e o pastor lá está falando novo tempo. Quando é que esse novo tempo vai chegar? Deus não pode abençoar quem fingimos ser. Mas se você já decidiu nessa noite, irmão, hoje à noite é dia de tirar o disfarce, é largar o disfarce e veja como vais entrar rapidamente no seu destino. Deus tem um destino para você nessa noite. Eu não quero mais negociar, irmão. Eu não quero negociar o meu chamado. Eu não quero negociar a visão que o Senhor tem me dado. Você está procurando um destino para o disfarce que você está vivendo, ou de fato quem você é? Bom, quando Deus lhe apresenta o Rio Jordão, você quer acessar outro destino de outro lugar. É isso que acontece com Naamã. Não, Jordão não tem tantos outros rios melhores. Por que logo o Rio Jordão, que era um rio até não muito apropriado para banho, logo o Rio Jordão? Não faz sentido, irmão. Não tem que fazer sentido para mim, porque fé não é razão, fé e razão não andam junto. Fé tem que fazer sentido. Não vai fazer sentido, irmão. Tem coisas que não vai fazer sentido, mas eu creio, porque eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de um propósito, eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo. Se é o Senhor que falou, eu descanso, porque pode até não fazer sentido, mas no final, irmão, é você que vai cantar o hino da vitória. Enquanto você está esperando aí, não, Deus tem que me explicar, irmão, ninguém explica a Deus, irmão. O rapaz já cantou isso lá, ninguém explica a Deus. Nem o judeu, nem o ateu, não tem lá a música lá. Ninguém, é verdade, ninguém explica a Deus. Deus se revela, mas Deus se revela para quem quer conhecê-lo. Quem aqui quer conhecer mais de Deus, irmão? Então dá um glória a Deus e aplaude Jesus aí no seu lugar.
A verdade aqui, olhe para mim, Naamã está acostumado, irmão, a ter o controle da situação, da iniciativa. Então, quando ele entra em Israel, a sua peregrinação foi por uma consequência de imersão nas águas da humildade. E ele se submete à serva da sua mulher, ao servo Eliseu, servo de Eliseu, a Eliseu, ao servo de Eliseu. Aliás, ele, quando vai e entra, ele vai passar por um processo de submissão, e ele não está acostumado a isso, porque ele vai passar pela submissão da menina, que dá a direção, o servo de Elias, Eliseu, do servo de Eliseu, que é Geazi, e aos próprios seus servos. Então, em cada um desses casos, submeteu a sua vontade a outra pessoa, cuja posição socioeconômica era inferior à dele. Então, isso dá uma crise. Não, peraí, eu não vou descer da minha posição. Irmão, nos lembramos dos 7 mergulhos do Jordão, mas nos esquecemos da peregrinação até o Jordão, para chegar até aqui, irmão. Não tem preço, tem valor, e tem coisas que não tem preço para pagar. Aqui, quanto vale a tua paz, irmão? Tem preço? Quanto vale a tua paz? Hã? Irmão, quanto vale a tua saúde? Não tem preço. Quanto vale a tua família, irmão? Quanto vale a tua família? Tem coisas que não tem preço. O problema dessa geração é que quer colocar preço naquilo que tem valor, e coisas que têm valor não dá para ser negociado. Eu não vou negociar. Quanto vale um ministério, irmão? Esses dias o irmão estava anunciando lá, eu unjo apóstolo, é 10 mil reais apóstolo, é 5 mil pastor. Eu falei, irmão, o que é isso? É comércio agora? Esses dias eu estava vendo lá o pessoal anunciando, vendo uma igreja. Tu viu isso? Vendo uma igreja, já vem com 30 diáconos, foi só Jesus. Já vem com púlpito, já vem com músico. Aí você escolhe, tem um pacote completo aqui, o valor é mais, que já vem com músico, já vem com intercessor. Eu falei, irmão, peraí, o que estão fazendo da igreja? O que estão fazendo do Evangelho de Jesus, irmão? Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Naamã foi provado em vários níveis, até chegar à sua cura. Ele levou muito dinheiro, até descobrir que não se tratava de recursos, mas de entrega. O que surpreende a Deus não é a quantidade, irmão, mas é a qualidade com que eu entrego para Ele. Sabia, irmão? Aí eu vou ter que falar daquela mulher de novo, porque aquela mulher ficou alguns minutos no pé de Jesus ali enxugando. Alguns minutos só. Irmão, sabe o que Jesus falou? Enquanto se pregar o Evangelho, vai ter que falar da história dessa mulher, porque ela foi além. Não foi muito tempo na presença ali dos pés de Jesus, foi alguns minutos, mas valeu por uma eternidade. Não é a quantidade de tempo, irmão, é a intensidade com que a gente vive o momento. Deus está te convidando nessa noite para a intensidade da presença dEle, mas não é só aqui da igreja, não é só aqui dentro, é você sair daqui com essa chama, e não deixar essa chama se apagar, e não deixar ninguém roubar de você a paixão do teu coração. É isso. Nós vamos ver uma história paralela quando Jesus deu instrução ao cego para se lavar no tanque de Siloé. Lembra da história? Vai lá, você tem que lavar no tanque. Passa lodo no olho do rapaz. Não fazia sentido algum. Irmão, Deus já lhe pediu que ele fizesse algo incomum. Como você respondeu a essa instrução? Porque o teu nível de obediência vai determinar o teu nível de intimidade com Ele. Diga comigo, coloque a mão no teu coração, diga: Jesus, eu quero intimidade. Eu não quero viver de discurso, de aparência. Eu quero relacionamento real contigo, porque o viver é Cristo. Diga, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. O morrer é lucro, irmão. Eu já fui comprado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, irmão. O que vier é lucro, irmão. E glória a Deus. No versículo 12, Naamã vai questionar: não são porventura Abana e Farfar, né? Rios de Damasco, melhores do que o rio de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi embora com indignação. Ele virou as costas, quer saber de uma coisa? Não vou. Irmão, a terceira coisa, seu orgulho disse: não vá. O que o orgulho falou para ele?
Hoje eu estava aqui com os líderes da igreja, diáconos, liderança da igreja. Eu descobri uma coisa, irmão. O orgulho é ladrão de alegria. Mas não é só de alegria, não. O orgulho é ladrão de alegria. O orgulho é ladrão de casamento. O orgulho é ladrão de prosperidade. O orgulho é ladrão de tanta coisa. Não é só de alegria, não. Tem muita gente presa no orgulho. Nunca diga nunca mais, irmão. Eu gosto dessa frase. Nunca diga nunca mais. Porque a gente é acostumado. Nunca mais fulano, que nunca mais, irmão. Não é porque nunca mais, que nunca mais. Ah, nunca mais entra na minha casa. Porque nunca, que nunca mais. Não existe nunca mais, irmão. Até porque se Deus mandar tu perdoar, tu tem que perdoar. Até que se Deus mandar, vai ter que orar por ele, você vai ter que orar ainda. Você vai ter que pagar preço por ele ainda, mas vai ter que pagar. Se Deus mandou, você vai querer entrar em guerra com Deus, irmão? Quem é que está disposto a comprar briga com Deus, irmão? Eu não estou. Eu não quero, eu não vou comprar briga com Deus, não. Tá, sim, senhor. Só que tem gente que não. Ele acha que rigidez. Não, porque meu pai me ensinou, homem tem que ter palavra. Mas é para nessa condição? Não é porque homem tem que ser firme. Mas é assim. Olhe para mim, você está perdendo a família. Você está perdendo teu casamento. Você está trazendo conflito dentro de casa. Não, é porque homem é o macho, o homem da casa que tem que mandar. Irmão, mas não está resolvendo. Até porque a autoridade imposta não é autoridade verdadeira, irmão. A verdadeira autoridade é aquela que as pessoas aceitam e se submetem sem forçação de barra. E quando o marido, quem manda aqui nessa casa sou eu. Não está mandando mais nada, irmão. Quando chega para o filho, é porque aqui quem manda sou eu, irmão, porque já não está mandando mais nada. Porque ele já sabe disso, porque não precisa. Esse homem, ele foi preso no seu orgulho. Você já permitiu que o seu orgulho dissesse para você, dissesse por você? E perdeu uma grande oportunidade em sua vida, só porque achou que não lhe trataram bem? Se a gente fizer um paralelo com a serva da esposa de Naamã, que foi sequestrada, tendo que servir como escrava, e mesmo assim levou o testemunho para aquela família. Será que você estava disposto a isso, irmão? Que a menina tinha tudo, irmão, para fazer o estrago naquela família. Só que era alguém que era resolvido na alma. Deus está dizendo para alguém aqui, olhe para mim, resolva a tua alma, porque eu vou te abençoar de maneira sobrenatural. Mas enquanto você está aí na crise, travado, Deus não pode abençoar a tua dúvida. Entendeu, irmão? E glória a Deus por isso, né, irmã? Você imagina se Deus abençoasse a minha dúvida, irmão? Aí depois ele, tem que agora, já é. Não, Deus não abençoa a dúvida. Deus abençoa a convicção. Fé é certeza. Fé é convicção. Fé, irmão, não é razão. Fé não está fazendo sentido, mas eu creio. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Ele está dizendo aqui, né, daqueles rios, das cachoeiras da Síria, para o Rio Jordão. Irmão, quantas vezes você já sentiu como Naamã, por estar à procura de uma saída, e foi-lhe oferecido algo simples, que pareceu uma ofensa? Sabe quando que a gente observa essas coisas acontecendo? É às vezes uma pessoa que diz, o senhor pode orar por mim? Sim. Qual é o motivo da sua oração? Eu preciso de uma vaga de emprego. Aí você ora por aquela pessoa, Senhor, abençoa, em nome de Deus, abre a porta. Mas Deus não falou nada contigo, não? Já, irmão, já orei. Já está abençoado. Porque palavra tem poder, irmão. Quando você abre a tua boca em direção à vida de alguém, em direção a um discipulado, em direção... Irmão, a palavra tem poder. Então quando você ora, o inferno estremece. Ah, mas eu não vi nada acontecer. Não, não é para ver, não, é para crer. Eu creio, meu pastor orou, eu recebi a palavra, eu recebi a oração, e Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando, irmão. É interessante porque Naamã queria mergulhar em um lugar que ele conhecia, mas não queria se expor ao desconhecido. Deus quer se revelar nessa noite, irmãos. Quem é que quer conhecer mais de Deus? Eu também não tinha nada a ver com aquele rio, mas com a compreensão de Naamã. Então veja como o orgulho tem um poder incrível de nos tirar da consciência das coisas e não ver os caminhos. Então ele estava leproso, achando o Rio Jordão sujo. Desculpa o termo, irmão.
fica com raiva de mim, não. Mas é o sujo falando mal lavado. Porque as pessoas estão querendo tirar o cisco do olho das outras. Só que Jesus falou, você não está entendendo, tem uma trave no teu olho, você está preocupada com os outros. Você está o tempo todo só falando da vida dos outros. O irmão veio pedir um conselho, já tem um tempo isso, e começou a falar da vida dos outros. Chegou um momento, irmão, para, já entendi tudo. Espera aí, agora me fala de você. Eu quero ouvir sobre você. Quanto tempo você tem de evangelho? Minha irmã, você está orando? Você jejua pelo teu ministério? Você lê Bíblia? Como é que está o teu casamento? Como é que estão os teus filhos, irmão? Chega uma hora que não tem que parar de brincar. A gente tem que ser honesto com as pessoas. Estão tão preocupadas com a vida dos outros. Senta na mesa, quer falar de pastor, quer falar de igreja, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Nem eu concordo, irmão. Nem eu. Mas eu não estou aqui para concordar. Eu estou aqui para ser fiel a Deus. Sabe por que muitos filhos não querem saber de igreja? Porque a mesa da casa virou um lugar, sabe, um ambiente desconfortável, é só para falar da vida dos outros, só para falar mal de gente, falar de culto, falar de pastor, falar de pastora. Aí os filhos estão sentados na mesa só prestando atenção. Aí a criança começa a crescer e fala, quer saber de Jesus? Não, por quê? Você só fala mal, você diz que são família, você diz que somos corpo, assim bem ajustado, andamos ligados, com bom e com suave vivem os irmãos que vivem em união. E vocês, quando sentam na mesa, vocês estão metendo pau um no outro. Eu não quero esse evangelho, eu não quero esse. Tem muita gente, filho de crente, dentro da igreja, que não quer Jesus. Precisamos vigiar nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Cuidado, irmão. Ele estava leproso, achando o rio sujo. É inacreditável como uma pessoa que está leprosa, precisando de ajuda, é capaz de julgar como inadequado o ambiente que está sendo ajudado, ou mesmo as pessoas que estão ajudando. A serva de Naamã sabia que havia profeta em Israel, porém o rei não sabia. Olha o versículo 17, disse Naamã, se não queres, peço-te que o teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este servo. Interessante porque Naamã, depois que entende aquele processo, ele mergulha nas águas e ele sai curado. Ele diz, agora eu quero esse Deus. Agora eu quero viver essa experiência. Agora ele mergulha leproso, mas sai curado e convertido, irmão. É interessante porque a última coisa é, a terra vem comigo. Porque desde a primeira vez, irmãos, que a gente vai a Israel, a gente sai de lá com aquele sentimento de voltar. Tem lugares que a gente quer esquecer. Já tem outros que a gente quer levar conosco. Tem pessoas que a gente quer com a gente o tempo todo. Tem pessoas que a gente fala, misericórdia, chegou fulano. É assim ou não é, irmão? Ih, fulano, irmão. Meu Deus do céu. Porque é um poço de ressentimento, de amargura, baixa autoestima, falta de expectativa na vida. Tem um ali que eu chego ali no Cléber para tomar café. Irmão, aquele homem é uma benção, irmão. Não sabe quem é, né? Quando eu vejo ele, meu Deus, fala aí, pastor, glória a Deus. Irmão, e vai embora. Eu falei, Jesus, eu preciso ganhar esse cara para Jesus, porque vai ser um pregador do evangelho. Tem lugares que nos absorvem, irmão. Tem lugares que a gente chega, não dá vontade de ir embora. Tem lugares que a gente chega e a gente encontra pessoas que despertam na gente sonhos novamente. Você está num ambiente de cura. Você está num ambiente de fé. Aqui é um ambiente para você crescer. Olha o detalhe, Naamã, ele levou, uma quantidade de ouro e de prata. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e fez aquelas roupas finas e voltou com uma carga de terra. Então não se trata aqui de uma troca, mas sim de entender o valor de um lugar abençoado. Então ele queria levar para a casa dele o que ele experimentou naquele lugar. Interessante, porque quando ele chega para mergulhar no rio, ele traz muita oferta, muito dinheiro, irmão. Vamos ficar de pé? Porque ele achou o seguinte, irmão, eu quero agradecer pagando pelo milagre. Só que tem coisas que eu falei que tem o quê? Valor. E outras tem o quê, irmão? Preço. Ele queria ser fiel a Deus que o curou.
e não ao que ele reverenciou uma vida. Já que tudo que ele viveu ali não fazia sentido, ele percebeu que se tratava de um ato de fé, pois como as águas do Jordão poderiam curar, não foram as águas do Jordão, mas a sua obediência. Olhe para mim, não foi as águas do Jordão que curou, mas foi a obediência de Naamã. Deus nos dá a oportunidade de obedecê-los, porém, tem muita gente que quer se manter em crença. Crença não resolve. Não é crença, irmão, é obediência. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele quer saber se eu vou cumprir. Porque cumprir Ele vai cumprir. A questão é se eu estou disponível para cumprir. A questão é se eu estou disposto para ouvir e obedecer. Nessa noite, irmãos, é um ajuste aqui nesse lugar. Chega daquele evangelho de uma encenação. Chega, irmão. Sabe por que fidelidade não tem lugar? Quem é fiel aqui, quem é fiel com Deus, é fiel em casa, é fiel na família, é fiel nas alianças, é fiel nos relacionamentos, é fiel. Porque eu não consigo entender uma pessoa que é fiel a Deus, mas não é fiel no seu casamento. Uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não consegue olhar para o seu irmão e se ver ali no lugar. Irmãos, nessa noite, Deus está convidando muita gente aqui para mergulhar hoje. É sair do superficial, esse evangelho superficial que está bloqueando muita gente de desfrutar do tudo de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração e diga assim comigo: Espírito Santo, eu quero o teu tudo na minha vida. Quem quer o tudo de Deus, irmãos? Feche os seus olhos aí agora. Você vai sentir um toque diferente. Vamos adorar Jesus, vamos. Agora se concentre agora, se concentre agora. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Tenha liberdade entre nós, Jesus. A presença dele é doce e suave. A sua voz é como voz de muitas águas. Quando ele fala, a terra estremece. Rugiu o leão, quem não temerá e não glorificará o teu santo nome? Ele é poderoso. Ele tem na mão a chave de Davi. A porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Então receba essa paz hoje, que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, que me faz desfrutar dessa presença maravilhosa. Não é pelo que eu vejo, irmão, mas é pelo que eu creio. Vamos adorar Jesus, vamos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.